Eu corto. Oi, gente. Ah, vai atrás desse cachorro. Já Desculpa. começou? Não. Vou cortar, só pra ver. cortar um começo? Já tá gravando. Mas a gente tem que ser a gente mesmo. Olá, gente. Mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Jace Valéria. Esse daqui é meu marido. Matheus Carlos. E essa daqui é a Marcela. Vem, filha, falar com o pessoal. Essa daqui é a Marcela. Marcela Santos. Isso. Hoje estamos aqui com mais um vídeo. E, Matheus, fala. Hoje nós viemos falar aqui um pouco sobre casamento, sobre família, né? E a gente não tem nenhuma colinha aqui, não tem nenhuma coisa escrita, a gente vai falar do que é a nossa vida mesmo, não existe nenhum roteiro pra gente seguir, não. E por isso que é gostoso falar assim, né? Porque aí a gente é autêntico no que tá falando. O que a gente vive é o que nós vamos falar. E como no título do vídeo a gente já colocou, né? O que você precisa saber antes de se casar. São algumas coisas que são necessárias para a gente já ter em nosso pensamento, em nossa mente, antes da gente assumir esse compromisso que é tão sério, né? Que é tão forte, que exige, que vai influenciar o resto da nossa vida, né? E você quer falar agora? Pouco? Gente, é isso mesmo. 7 anos de casado. Vamos fazer ou já fizemos? Vamos fazer 7. Vamos fazer 7 anos. Ela nem sabe quantos anos de casado a gente Que bicho chato. Então, é 7 anos. E assim, o que a gente quer falar através desse vídeo, né, é ajudar vocês que ainda não casou, vocês que já casou. E assim, vai ser dicas boas, gente, porque graças a Deus, Deus tem nos abençoado nesses 7 anos de casamento. 7 anos de muita companheirismo, sabe? De respeito, de muito Deus no meio, envolvido em tudo. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, o Matheus vai começar. Sim, eu acho que... Em que situação você não deve casar, né? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Você tem que olhar para você mesmo e tentar se entender. Se você não é uma pessoa que está disposta a se renunciar a si mesmo, se você não é uma pessoa que está disposto a mudar o seu jeito, alguns aspectos da sua vida, se você é uma pessoa que começou a namorar tudo, mas você não consegue ser sincero para com a outra e você ainda não conseguiu assumir no seu coração que você realmente ama ela e que você só quer a ela, só pretende ter ela na sua vida, porque vivemos hoje num mundo onde é caracterizado pela mentira, pelo engano das pessoas que ficam com um, mas quer ficar com vários ao mesmo tempo. E namoro e casamento se tornou uma coisa, se não dá certo, separa, se acontecer alguma coisa, e é um pensamento que, para o casamento, não tem que haver esse tipo de pensamento. Isso nunca tem que ser um plano, nunca tem que ter um plano B. É uma decisão em que duas pessoas elas decidiram que querem viver o resto da vida juntos. Então, você tem que se enxergar, tentar se entender e entender que casamento é a união de duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Não existe, eu não acredito nesse negócio de uma alma gêmea no sentido de nós somos exatamente iguais em todos os aspectos das nossas vidas, né? Eu acredito no amor que une as pessoas, mas cada pessoa ela vem de uma família diferente, ela foi criada de um jeito, foi educada de uma forma diferente da outra. Então, quando você une duas pessoas que vieram de uma educação completamente diferente uma da outra, de uma cultura familiar completamente diferente, é necessário que as duas partes estejam dispostas a renunciar a alguns aspectos da sua vida, estejam dispostas a mudar o que for necessário para o bem maior da família. E isso que as pessoas não têm entendido nos dias de hoje. A pessoa, ela casa e ela quer que as coisas continuem do jeito que era quando ela era solteira.
ela casa e quer que o outro se adeque a ela, se molde a ela, a vontade dela, ao modo dela. Ah, eu sou assim, eu não mudo, esse é o meu jeito. E nesses 7 anos de casado nós temos aprendido que existe um centro, existe uma coisa que faz bem aos dois. E será necessário que um mude um aspecto da vida, o outro mude um outro lado. As renúncias, né? São as renúncias, né? E a gente não quer exatamente ficar falando o que eu mudei em mim, o que ela Sim. mudou nela, porque acho que isso é um lado mais, já cai para um lado mais pessoal. Mas cada pessoa se conhece. Sim. Já logo no começo do relacionamento, começa a se aparecer coisas assim que um não concorda com o outro. E esse banco, deixa esse banco quebra Vai mais aqui. pra lá, eu tô caindo. Tá caindo. Aí. E é isso, né, Geice? É. O que você tem para falar? Eu falo assim, egoísmo, né? É. Se você é uma pessoa egoísta, né, que não sabe repartir nada, só pensa em si, é algo que você precisa mudar. Se você também acha assim, eu preciso de alguém para ser feliz, você não precisa de ninguém para ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz sozinho, que você sendo feliz sozinho, sendo completo sozinho, você vai encontrar alguém e não vai ter essa, como fala? Essa questão assim, que tem muita gente que fala assim, eu preciso namorar para mim ser completo, eu preciso casar para mim ser feliz. E não é, você tem que estar bem sozinho. Você tá bem sozinho, você se respeita, você se ama, aí sim, você vai atrás de uma pessoa, né? E fica com essa pessoa e vai dar tudo certo. Então, assim, egoísmo não pode ter. Se você é egoísta, já começa a orar a Deus para não ser. A questão da mentira, gente. Mentira é algo que não pode levar no casamento, nem no namoro e nem na vida, né? Que mentira é horrível. Não pode haver segredos também, né? Exatamente. É sempre ser sincero nos sentimentos, né? Ter respeito acima de tudo. Igual ele disse, tem que ter as renúncias, não adianta. Eu aprendi o quê? Eu era uma pessoa que eu queria muitas coisas do meu jeito. O Matheus também tinha um pouco disso. Eu quero do meu jeito. Não é, gente. Você casou, esquece. Não vai ser mais do seu jeito. Vai ter que entrar na conversa, vai ter que sempre ter conversa para os dois juntos decidir como vai ser. Não é mais assim, eu faço, eu não sei o quê, ou ele. Tipo, ele fala assim, não, vai ser do meu jeito e pronto. Não, esquece. Casamento é união, é conversa, é amizade, é tudo. A gente tá aqui no fundo do quintal e esses cachorros... Agora vai ser assim até o final do vídeo. Então é isso, gente. O que mais, Matheus? Eu acho que um pouco desse lado, dessa questão que você entrou, né? Que a pessoa ela tem que se amar a si mesma em primeiro lugar, né? A gente tem presenciado muita gente que ela vai pro casamento assim, querendo que... Nossa, agora é o trem. É muita coisa atrapalhando a gente. Gente, mas você tem que se amar em primeiro lugar, porque quem se ama, ele não aceita ser, por exemplo, dividido com outra pessoa. Você se ama e você tem que ser amado de volta quando você se entrega a uma pessoa. E a outra pessoa tem que dar 100% de si. Não tem esse negócio de, eu amo ela, não consigo viver sem ela, e por amar a ela eu aceito as coisas erradas que ele faz, e vice-versa, né? Não. A pessoa ela tem que... Cada um do casal, cada lado, tanto a mulher quanto o homem, ele tem que entender que ele é um sortudo, né? De ter o outro. Cada um tem que pensar assim. Ela tem sorte de ter eu e eu me considero um sortudo de ter ela. De ter esse entendimento, assim. Que é um privilégio ter a companhia do outro. E não ter esse negócio de o outro faz o que quer e não valoriza a pessoa. Se você não é valorizado, você tem que procurar alguém que te valorize. Claro. Não pode ser um relacionamento assim, dessa forma. Sim. E uma outra coisa que a gente até conversou já hoje, relacionamento significa que o primeiro amigo da nossa vida é o nosso cônjuge. Entre nós que tem que ter a amizade verdadeira, o companheirismo.
a troca de conselhos, aconselhamento, desabafo. Sim. Há muita gente que é casado e quer ficar desabafando e contando o que acontece no seu relacionamento, lá na sua intimidade, contando para outra pessoa. Aí você vai ver a pessoa, ela não conseguiu nem fazer dar certo o casamento dela, ou é uma pessoa que tá aí, nem é casado e tem uma vida de solteiro, é uma pessoa egoísta e, sabe, uma pessoa que não tem nada de útil a oferecer. E você vai se aconselhar com essa pessoa? Sim. Ou você vai contar seus segredos a esse tipo de gente? Acho que o primeiro amigo nosso é o nosso companheiro que casou com a gente. E se há alguma coisa errada, os dois têm que resolver juntos. Não tem que haver esse tipo de coisa de transferir para terceiros o que acontece. A pessoa, o casamento, embora, como a Geice disse, não é uma coisa que eu preciso dele para ser feliz. Não é isso. Mas o que, por exemplo, a palavra de Deus nos apresenta é que o casamento ele serve para completar um ao outro. Sim. Então você encontra uma pessoa que te completa, mas não no sentido que você não pode viver sem ela, mas no sentido que você está melhor com ela, que a vida se tornou completa no sentido de que você achou alguém que te ama, alguém que compartilha as vitórias, as derrotas, o dia ruim e o dia bom com você, uma pessoa que está com você em todo o tempo. E não dessa forma, assim, de que só um lado luta, só um lado leva a sério. Tem que ser essa união, esse sincronismo, não é mesmo? Sim. E outra coisa, gente, é importante no namoro, você antes de casar, né, tem um namoro. O namoro serve para quê? Para você já conhecer a pessoa. Já ali, eu vi uma vez e é verdade. O casamento já começa no namoro, porque o namoro, gente, é o tempo que você tem para você conhecer bem a pessoa que você vive, né? A gente já viu muito caso de gente que casou tendo um namoro ruim, né? Um namoro sem respeito, um namoro de mentira, um namoro de traição, e mesmo assim a pessoa insistiu de casar. Então, parece assim, meio brincadeira, mas acontece muito, né? gente, acontece. E pensa, se no namoro não deu certo, não vai dar certo no casamento também. É óbvio que não vai dar certo. Porque o namoro, a gente tem que ter essa visão. O namoro já é início do casamento, né? Se você... não tô falando que você tá casando, você tá namorando, você vai ter que casar com ele. Não, você tem que conhecer. Mas assim, eu tenho essa visão, sabe, do namoro. É claro que a gente teve as nossas experiências não tão boas, né? E graças a Deus, com o tempo e com Deus, a gente amadureceu bastante e chegou nessa conclusão. Quando a gente casou mesmo, a gente tava certo, né, Matheus? Do que a gente... Então, gente, deu um probleminha aqui. Para com isso! Então, assim, Vai quando... derrubar tudo. Entendi. Tá vendo? Ó? Prepare. Ele vai derrubar a câmera. Sai daí, Chiquinha. Vai pra lá, todo mundo, vai. Ai, meu Deus. Ai. Pronto, acabou? Com o chinelo no chão. Ah, pronto. O que nós estávamos falando? Não foi isso? Então, gente, quando a gente casou, deu um BO aí na filmagem, mas vamos voltar. Quando a gente casou, a gente estava certo do que a gente queria. Eu estava certa, eu vi o Matheus, eu vi as mudanças do Matheus também no relacionamento, né? Que de início os dois eram errados, mas a gente viu que mesmo no namoro, um estava respeitando o outro, né? E tava a gente com o mesmo foco de respeito, de casamento, de um ser amigo do outro, um contar com o outro. E isso foi o que a gente fez a gente decidir a questão de casar, né, Matheus? Sim. E ainda um pouco nesse assunto do namoro, né? É meio que lógico a gente pensar o seguinte: no namoro é tudo mais fácil, certo? Você vai lá, tudo bonitinho, toma um banho, vai cheirosinho lá, aí vê a pessoa e depois volta embora. Não é uma vida junto, você não acorda do lado da pessoa. Então é tudo mais fácil no namoro. E se, mesmo sendo fácil, a pessoa não consegue ser fiel a você, se mesmo sendo tão fácil assim, não tendo nem
nenhum tipo de problema. Raramente você tem algum problema no namoro, porque não tem uma vida junto. E a pessoa não é fiel, é óbvio que, como a gente disse, não é um motivo para você não casar. A pessoa anda te traindo no namoro, em que não tem nem tanta exigência da parte de ninguém, imagina no casamento, não tem como dar certo, né? Então são sinais que já começam a aparecer durante o namoro. Você começa a observar o comportamento da pessoa, como ela Sim. se já é mentirosa. Exato. O casamento, ele não muda o seu caráter, ele exige mais o seu caráter, mas você vai casar, ao casar você não vai fazer a pessoa mais fiel. É a mesma coisa do filho. Eu vou arrumar um filho com essa pessoa porque ele está querendo me largar, e filho vai segurar no casamento. Nunca. Filho vem para Atrapalhar. arrebentar com tudo. Então não tem como se tornar melhor, vai exigir ainda mais do casal. Então eu não sei o que essas pessoas elas têm na cabeça, não consigo entender. Sim. E o filho, e no final ainda sempre vai ficar com a mulher vai ter que cuidar da criança e tudo mais. Então nunca coloque nada assim como, eu vou fazer isso porque isso vai segurar, isso vai melhorar a pessoa. Não, é uma coisa que cada um tem que ter o seu próprio caráter. Nós somos cristãos, então eu criei em Jesus depois dela, e ao acreditar em Cristo e ter o seu ensino, quando o ensino de Jesus chegou ao meu coração, eu comecei a seguir a ele de fato, eu entendi que, em primeiro lugar, eu tinha que amar a Deus, para depois eu saber o que significa amar ao próximo, amar a minha família. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter uma referência. Sim. E quando você tem Deus como referência, esse Deus que te vê quando ninguém mais está vendo, essa consciência de saber que seus atos podem não chegar até ao seu cônjuge, podem não chegar até a sua família, mas diante de Deus, o seu ato sempre está ali aparente. Deus vê todas as suas ações. Quando você tem essa consciência de, em primeiro lugar, agradar a Deus, de ter uma boa consciência diante de Deus, isso se torna uma fortaleza em você, uma boa base para você, então, valorizar a pessoa que está com você, amar a ela de verdade e ser sincero com ela. Claro que esse vídeo não é direcionado a só quem crê em Deus. A gente está dando conselhos sobre a vida em si, mas nós temos como referência Jesus, o evangelho dele, o que nos ajudou muito e que nos ajuda todos os dias a nos tornarmos melhores, né? Sim. Mas eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que observar durante o namoro, como é a pessoa, né? Ali, teoricamente, é para a pessoa ser muito melhor do que ela será no casamento, porque é tudo mais fácil. Aí a pessoa já não consegue te respeitar e te valorizar ali, não tem como ela melhorar durante o casamento, é impossível, porque tende a se exigir muito mais depois que você casa. Né? Tudo se torna mais difícil, aí realmente começam as renúncias, você de fato só vai conhecer 100% a pessoa no dia que vocês estiverem morando 24 horas juntos, aí é que você vai conhecer completamente a pessoa. E aí que você terá que fazer as suas renúncias, terão que sentar e conversar o que é melhor para o casal. A gente parece tão óbvio a sentar e conversar, mas há casais que não conversam, que não chegam a acordo, que não se escutam. Nada que o outro fala ele escuta, ele nunca leva em consideração. O diálogo em certos relacionamentos nem existe. E se não tem diálogo, não tem união, não tem comunhão nenhuma entre os dois. Então fica difícil se não tiver o diálogo, né? Conversa. E outra coisa, antes de qualquer coisa, você tem que entender o que é casamento, né? Não é só se você juntar com a pessoa que você ama e fica junto, e se não der certo, vou me separar e pronto. Porque tem muitas mães, né, que fala assim já, vai lá no casamento da filha, a filha tá casando tudo e já fala, se não der certo, você volta para casa. Então, assim, tem gente que já tem essa visão de não dar certo. Mas a gente tem que entender, gente, que casamento é sério, né? Casamento você não pode
Não tô falando também julgando ninguém que casou e não deu certo, separou e casou de novo. Não tô falando isso, mas eu acho assim que para você que ainda não casou, você tem que entender que casamento é algo sério, é algo assim que você tem que colocar e pensar, eu quero casar uma vez só. Então assim, para você casar uma vez só, você tem que fazer uma boa escolha, né? Você também tem que renunciar bastante. É isso, tem que saber que quando você casou, vai ser uma só carne, né? Não vai ser só eu mais, eu vou ter que me limitar muitas vezes das minhas vontades por causa do meu marido. Nessa questão também, assim, é sempre parar para pensar, calma aí, se fosse ele fazendo isso, eu ia gostar? Colocar um no lugar do outro, isso ajuda muito também. E a questão do respeito mesmo. Igual a gente falou, o casamento quer que o casamento dê certo, respeito acima de tudo, não mentira. Se a pessoa já é mentirosa no namoro, vai ser mentirosa também no casamento. É isso, gente, é renunciar sempre, é sempre ter muito amor, paciência. Cara, o que mais a gente precisa ter no casamento, eu acho que é a paciência, porque verdade. convivência é difícil. Convivência é difícil, é difícil a gente com o irmão, né? Às vezes com os pais da gente já é difícil. Imagina com o marido. É muito difícil, Com a mulher gente. também. É outra pessoa, outras vontades, é outro pensamento. Então, assim, para dar certo, tem que ter paciência, tem que ter muito amor. Uma coisa, gente, que a gente, graças a Deus, se falou foi poucas vezes, mas é algo assim que eu não aceito no casamento, no nosso casamento, é a questão de, não dá mais, vou embora. Isso daí a gente, né, Matheus? Coisa que a gente não fala. Agora, graças a Deus, tá mais tranquilo, mas de início, os primeiros anos é muito complicado. Eu acho que o primeiro ano é o mais difícil, né, Matheus? Mas assim, coisa que a gente não falava vou embora. Os primeiros não 10 dá anos mais. é os mais difíceis. Eu vou embora, não dá mais. A gente vigiava no que a gente falava, porque, cara, uma coisa que a gente pensa, falou que vai embora, então vai embora de vez. Porque esse negócio de vai e volta, a gente vê muito disso também. Ai, nossa, me separei. Aí a pessoa vai, fica com um monte de gente, aí depois volta, como se nada tivesse acontecido, a pessoa perdoa. Cara, não Aí dá vira uma certo, bagunça. não dá certo. A gente sempre levou a sério, né? Esse negócio de a gente tem que ter a decisão séria, né? Se não é mais, não quer mais, nunca mais mesmo. Vai embora mesmo. E ver o sai motivo, fora. não quer por quê. Se casou, se a gente fez a escolha de casamento, tem que ter motivo. Não é assim, eu não gosto mais, não quero casar mais. Como assim? Como não gosta? Você entendeu? Eu não amo mais você, mas como não ama? Então, antes de casar, vocês têm que saber o que é o casamento. Não é assim, agora eu não quero mais e pronto. Cara, porque família, é algo sagrado, né? O casamento em si, ainda mais quando vem os filhos. A gente tem que ter uma consciência de que os filhos vão sofrer, né? Os filhos estão ali no meio. Então, assim, a gente tem que pensar muito com amor, com carinho, orar muito a Deus também, buscar a Deus, para Deus nos dar sabedoria, né? Como a palavra diz, a mulher sábia edifica a casa. Então, assim, é sempre em oração, sempre buscando. Ler também a Bíblia, porque a Bíblia ensina muito na questão do casamento, né, Matheus? Fala que o homem é a cabeça da casa, né? Então, assim, a mulher nunca pode passar por cima do homem. Claro que tem homem que... Tá, as pessoas já podem interpretar que isso significa machismo. Não, né? não tem nada Mas disso. Não se trata disso, se trata de cada um se coloca no seu lugar, alguém que vai ter que decidir as coisas. Sim. Os dois analisam juntos, os dois pensam Claro. juntos, mas há uma decisão a ser tomada Sim. juntos ali. Mas o marido no sentido de ele ser o líder, né? Exato, O papel disso de que eu tô liderança falando. e a mulher de auxílio. É isso que a Bíblia traz como princípio pra gente. Mas nunca é machismo. As pessoas leem esse tipo de palavra e acham que a mulher tem que obedecer o homem mesmo ele fazendo as coisas erradas, ela tem que... Não significa isso. Né? Isso, eu falo na questão da decisão, né? Porque assim, eu mesmo, eu me vejo assim como ele praticamente um pai meu, assim, vamos dizer assim.
Não, assim, dos cuidados, sabe? Eu vou muito a ele, eu pergunto as coisas pra ele, quando vai resolver alguma coisa é sempre ele. Então, assim, eu deixei ele mesmo, como diz a palavra, né, pra tomar as decisões. Claro que a gente, antes dele tomar alguma decisão, se eu não tô de acordo, a gente senta, a gente conversa. Mas eu deixei não, gente. A gente faz assim, porque é o que a palavra diz, né? E não. Claro que eu também examino também quais decisões que ele está tomando, não deixo ele fazer. Não, não é que eu não deixo, gente, aí não me entenda mal. Mas assim, a gente sempre está conversando para ver se o que ele vai fazer, se está de acordo, a gente conversa, junto a gente resolve. Assim como eu também, antes de eu tomar alguma decisão, a gente conversa, ele sempre fala, ó, gente, não, assim não tá legal. E a gente senta e conversa e resolve tudo e faz sempre as coisas um de acordo com o outro, né, Carlos? Sim, eu acredito que, como o nosso casamento a gente firmou em Deus, há momentos em que o próprio Deus fala através de ou de mim ou dela. Sim. Então há momentos que eu vejo ela falando e falo, opa, isso daí me parece alguma coisa que está se alinhando com quem é Deus, com quem é Jesus, e eu paro para escutar. Exato. E tudo que é de Deus não vem com ira, não vem com raiva, não vem com autoritarismo. Tudo que é de Deus vem com mansidão, como um bom conselho, como luz. Essa semana, ontem, né, ela foi usada por Deus para me guiar a tomar uma decisão que eu não queria por raiva, né, de uma pessoa, e ela me aconselhou, mas não é assim, o que, que a palavra diz? Não foi assim que a gente foi ensinado. Então eu vi um conselho de Deus na boca dela. Sim. É nesse sentido que a gente vê o aconselhamento de um para o outro. E não esse negócio, é que é difícil, porque esse vídeo vai chegar a pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus. E a gente não está pregando Bíblia aqui. Não. Nós estamos pregando o que a gente tem como base de consciência. A nossa consciência está firmada na palavra de Deus. A gente procura viver segundo o conselho de Deus, porque em a gente lendo o Evangelho de Jesus, a gente não vê nada que vai nos causar algo ruim ou que vai prejudicar a nossa vida. Quando a gente olha o Evangelho de Jesus que nos ensina que tudo aquilo que eu quero que aconteça a mim, eu devo fazer para o outro, eu estou entendendo o que é amar de verdade. Amar significa facilitar a vida para o outro, ajudar o outro, viver em função de que o outro tenha os mesmos privilégios que eu tenho. Isso é amar. Sim. Então, no casamento, isso é muito forte. E esse vídeo não é uma questão de você você colocar a Bíblia como alguma coisa e que você só vai dar certo por causa da Bíblia. Não é exatamente isso. O que a gente está querendo dizer é que antes de casar, você tem que fazer diversas análises, você tem que entender com quem você está relacionando. Às vezes você não crê em Deus, mas sensações de amor é uma coisa que todos os seres humanos têm. Então, embora você seja até ateu, você ama também. Você tem que ser amado de volta. É disso que a gente está falando, sobre amor, sobre sinceridade, sobre companheirismo. Nós sabemos que em a gente tendo Jesus como referência, a nossa vida é muito melhor, porque a gente já viveu sem ter ele em nossa vida e a gente não foi feliz. Eu olho para minha vida do passado e eu sei que hoje eu estou em paz comigo mesmo, ela mesma. Então tudo melhorou quando a gente conheceu a Jesus. Então é mais para esse lado mesmo. E pra gente, eu ia falar sobre casamento durante o casamento, mas esqueci. Pode falar, eu já lembro. Gente, é isso mesmo. Graças a Deus, a gente, igual o Matheus falou, né? A gente tem Jesus na nossa vida, então assim, a gente tem acertado muito por causa disso, né? Lendo a palavra nos ensina muito mesmo. E é o que nos ajuda, né? Com muito amor, com muita paciência também, essa convivência. Claro que a gente também tem nossos momentos difíceis, né? Que para aguentar o Matheus é bem complicado. Brincadeira. Ele tem os mau humor dele de manhã, né? Eu, as minhas TPMs, então assim, mas graças a Deus... É muito pior do que o meu mau humor. Mas graças a Deus a gente tem tido sabedoria para lidar. Tem a nossa filha também que tem aprendido muito com a gente, sabe? Em todos os aspectos, a questão de respeito e tudo mais. E eu sei que é algo que quando ela crescer, que ela tiver adulta, ela vai levar com ela também. Ela vai, se Deus quiser, ter um casamento abençoado também, por causa
da convivência com a gente, da sabedoria que a gente tem também para passar essas coisas para ela. Lembrou? Não. Então é isso, gente. Acho que não era tão... É que tem tanta coisa pra gente falar e, como eu disse, a gente não montou nenhum roteiro. A gente falou, a gente vai falar do que a gente vive, do que a gente acredita. E não tem nada mais autêntico do que isso. Sim. O que nós estamos falando aqui, a gente falou, vamos lá e vamos falar sobre casamento. O que a gente vai falar? Eu não sei. Nós vamos chegar lá, ligar a câmera e vamos começar a falar. Então, isso é o que a gente vive. Eu acho que isso é bom porque quando você vai escrever, claro, às vezes a gente se organiza para falar alguma coisa. Mas nós estamos falando sobre a nossa vida, sobre quem a gente é, sobre no que a gente acredita. E eu acredito que com Deus tudo é muito melhor. Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu aprendo a amar o meu próximo. Porque ele se torna uma referência para mim, ele se torna ele faz parte da minha consciência. É por isso que então eu passo a tomar decisões sempre pensando em Deus. Então, agora eu me lembrei, no finalzinho do vídeo. Como esse vídeo também vai chegar a pessoas evangélicas, cristãos, muitas vezes a igreja, ou na maioria das vezes, ela quer que você case para não ficar em pecado. Para mim, porque se a pessoa faz sexo antes do casamento, ela está pecando. Mas mais pecado ainda é casar e não respeitar o outro, é casar e viver com ódio do outro, é casar e não ter paz. Isso que é ruim de verdade. E daí vem uma criança, e daí o casamento não deu certo, separa, a criança sofre. Isso tudo que é pecado. Já que vocês acham, né, que se preocupa tanto com o pecado, analise direito antes de casar. Nunca case por imposição da igreja. Exato. Analise, namore. Tem igreja que não deixa nem as pessoas namorar. Tem que namorar sim, tem que se conhecer, você tem que saber com quem que você está relacionando. Ah não, vai, casa, depois vê o que acontece. Não existe isso, nunca faça uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, sim. Analise, namore, observe durante o namoro como a pessoa é. Porque depois que você casar, não quer dizer que não vai poder separar, mas vai ser muito pior. É mais fácil você largar durante o namoro do que depois que casou. Depois que já uniu uma família, tudo aquele trabalho, todo aquele sofrimento. O tempo que vai levar. Então, nunca faça isso. Não case por nenhum motivo que não seja o amor verdadeiro e da decisão conjunta dos dois. Nunca porque a igreja falou, nunca porque os pais falaram, sim, mas porque vocês decidiram isso, porque o casamento ele é a transcendência daquilo que já tem sido maravilhoso, o namoro já tem sido maravilhoso, você já tem visto nessa pessoa uma pessoa boa, uma pessoa que te completa, então o casamento vai acrescentar, vai melhorar muito mais isso vai se tornar muito mais intenso. Agora, se já está uma porcaria no namoro, não tem como melhorar no casamento. Isso é lógica, isso é uma continha de matemática. Não vai melhorar, vai piorar. Então, era isso que acho que eu esqueci, mas que eu me lembrei. E eu acho que a gente deve, né, finalizar o vídeo tendo esse último conselho para você. Sim. A gente vai gravar outros vídeos falando de como é ter Deus como referência, a gente está até conversando disso, mas esse já é um começo, claro, de aconselhamento, né, gente? Sim. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos gravar mais vídeos a respeito do relacionamento de Deus, convivência, tudo mais. E é isso. Deixa seu like, por favor. Escreve nos comentários aí também se gostou do vídeo, se ficou alguma dúvida pra gente esclarecer pra vocês. Pergunta lá que a gente vai responder nos comentários também. Exatamente. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? Assim você nos ajuda a crescer também e nos dá mais vontade de gravar mais vídeos a respeito disso, tá bom, meu povo? Que isso, Marcelinha? Fica com Deus. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau. Vai lá. Aqui.